Bom, pessoal, hoje que nós temos estrada, muitas horas de estrada, nós vamos fazer um segundo vídeo, porque teve um dia que nós não fizemos um vídeo. Então, como a gente está gostando de fazer isso agora, eu principalmente que estou gostando, eu não sou acostumado, mas estou gostando, então nós vamos fazer mais um vídeo hoje e nós vamos falar sobre organização, porque a gente tem conversado muito aqui e estamos revendo muita coisa que dá certo no nosso casamento e a gente quer falar sobre isso, porque parece que é primordial. Então, organização no tempo, organização nos compromissos, organização dentro de casa, organização para fazer uma viagem. Então, nós vamos falar um pouquinho disso e eu já volto dizendo, ela é a pessoa mais organizada que eu conheço. E eu sou o cara que procuro não bagunçar o que ela faz. Então, ela põe as coisas no lugar e eu respeito dentro do possível, quando não são minhas coisas, eu respeito para poder fazer essa sintonia funcionar. Mas eu admiro muito como ela é organizada, como ela gosta de fazer as coisas direito. E quem nos conhece, os amigos que nos conhecem, sabem como é que ela planeja nosso jantar em casa ou a festa. Bom, pode deixar ela falar um pouquinho. Eu acho que às vezes passa da medida. Às vezes. E às vezes ele tem que me trazer de volta, muito, porque tem, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que a organização, ela é muito importante para o funcionamento dentro do equilíbrio emocional. Vou falar dessa parte psicológica, né? Quando você não, eu acho que lá fora espelha muito a sua organização interna e a organização interna espelha muito, óbvio, o lá fora. Então, eu acho que é muito importante a gente manter essa organização. Então, vamos supor, na casa, eu gosto muito de não ter muita coisa a mais. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre, né? A gente compra uma coisa e estamos se desfazendo de outra. Fazendo as limpezas. Fazendo as limpezas. Essas acontecem a cada trimestre em casa. Ter o que os quartos de hóspedes precisam, a cozinha está organizada dentro de uma lógica de funcionabilidade. Se eu pego a xícara aqui, a máquina tem que estar aqui embaixo. Então, eu gosto dessa coisa que facilita a vida. Então, para mim, organização é facilidade. Eu gero uma facilidade para poder ter tempo para fazer todas as outras coisas que eu gosto muito. Então, é uma necessidade. Outra coisa, mudar para a América foi muito importante para nós dois. E para mim também, para colocar em prática. A organização, morando na América, ela foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque aqui a gente não tem uma auxiliar que vem nos ajudar. Então, nós precisamos criar uma funcionabilidade em casa que fosse satisfatória, porque a gente não tem uma pessoa. Então, criamos, por exemplo, todo dia subimos com a roupa que a gente usou. O sapato não fica jogado lá embaixo, a gente chega e guarda direto no closet. Então, nós estamos criando hábitos, né? E nisso o Luzinho totalmente incorporou para que a gente, por exemplo, a gente não dorme com a louça suja na pia. Porque outro dia, você não sabe, amanhã você acorda com dor de cabeça, amanhã você está com pressa porque aconteceu um imprevisto. Então a gente sempre vive o hoje. O hoje tem que ser feito isso. A gente limpou, sujou, nós vamos limpar. Então, essa funcionabilidade, às vezes, pode parecer um pouco demais, mas ele me traz de volta e fala, não, Rô, isso não. Por exemplo, quando as pessoas vêm, eu gosto de tratar as pessoas como eu me trato e trato a ele todo dia. Não é diferente. Todo dia nós comemos com a toalhinha, com o supply, todo dia nós comemos. Dia, é verdade. Nós todo dia bebemos num copo de cristal. Todo dia nós usamos a melhor louça da gente. Então eu sinto que quando a minha visita vem lá em casa, que nós adoramos receber pessoas, isso é outra parte, ela vai ser tratada com a mesma gentileza. Então não é coisas ruins para nós e boas para a visita. Não, nós vivemos dessa mesma forma que a gente apresenta. Mas eu gosto muito das coisas delicadas, por exemplo, as flores, o cheiro, as velas. Eu adoro recepcionar as pessoas com a mesma coisa que a gente faz todo dia para nós, porque nós também acendemos as velas de cheiro. Eu tenho orquídeas com frequência em casa, não preciso de visita para comprar flor. A flor é frequente na nossa casa. Agora, a organização também de fim de semana, né? De, por exemplo, quem vai vir, o que é que nós vamos fazer.
Luzinho gosta muito da gente ter esse entretenimento no fim de semana e eu também. Então, né? Não, sem dúvida, a organização é uma coisa que a Rosana prima muito, mas eu vou dizer que eu acho que ela é fundamental porque eu já tive esse problema na minha vida. Eu sou uma pessoa organizada, eu gosto de ver as coisas no seu lugar, eu gosto das minhas ferramentas no meu lugar. Então eu até entendo por que ela gosta da cozinha, que as coisas estejam no lugar onde ela organizou. Então eu coopero com isso. E o que eu chamo a atenção para vocês é isso, é muito importante a organização do casal. O casal ter essa harmonia, porque é muito difícil, eu não conseguiria viver com uma pessoa que não fosse organizada, que não mantivesse as coisas no seu lugar, não mantivesse a limpeza da casa, não mantivesse, veja, funcional, tem que ser funcional. E uma das coisas que eu trouxe para isso, aliás, a Rosana até falou isso, eu trouxe muitas teorias sobre a relação para a gente poder ter uma relação boa e elas têm funcionado maravilhosamente bem. Uma das coisas que eu acho que eu trouxe mais da parte organizacional é a parte do tempo, que a Rosana talvez não fosse tão organizada com o tempo e eu gosto de ter os horários, gosto de chegar no horário combinado, gosto de não ficar esperando. Então, não gosto de deixar ninguém esperando. Não gosto de deixar ninguém esperando. Eu faço para os outros aquilo que eu faço para mim. Eu não gosto de esperar, também não gosto de deixar ninguém esperando. Nós temos até fama de ser os primeiros a chegar nas festas. Porque a gente chega, a gente gosta de festa e de ser pontual. Praticamente pontual. Então, realmente, eu só acho que realmente a organização é muito importante e pode ser um grande divisor de águas entre duas pessoas que moram dentro de uma mesma casa, que habitam o mesmo carro. Eu não gosto de ver meu carro bagunçado, ela também não. Ela organizou essa viagem perfeito, com as partes de roupas de frio que vão ser usadas no final, lá atrás, num lugar que não incomoda. As malas já estão divididas, a gente só leva a mala que necessita para dentro dos hotéis, entendeu? Então isso funciona perfeitamente para mim e a gente realmente percebe que essa harmonia é fantástica na nossa vida. Eu acho que também tem a organização que você faz das planilhas financeiras, né? A gente já falou de finanças, mas isso é uma organização. Para a gente saber sempre o que gasta, né? A conferência, a gente ter ideias, se a gente está extrapolando muito no supermercado ou não. Então é legal essa organização, a gente se preocupar. Então isso também faz parte, né? E eu acho que para a gente viver com essa organização mental, a gente precisa trazer ela para uma organização física. Outra coisa também que eu acho que nas nossas viagens, não quero falar das viagens, eu acho que é a divisão da organização. Nós também criamos isso na América, foi maravilhoso. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci e aprendi muito com isso, vou dividir aqui com vocês, ele nem está lembrando disso, mas ele vai lembrar. Quando a gente chegou, eu falava assim, Luzinho, tem que jogar o lixo, eu jogo o lixo. Daí eu ia lá, ele não jogava o lixo na hora, eu jogava o lixo. Aí eu falava, poxa Luzinho, mas você não vai fazer tal coisa? Aí um dia ele me chamou e falou assim, Rosana, se você quiser que eu faça no seu tempo, vai dar problema, sabe por quê? Porque se eu percebo que você vai e faz correndo, eu vou me encostar nisso, foi a palavra que você usou, né? Eu vou me encostar e vou ficar dando aquela morosidade para deixar você fazer. Mas se a gente dividir o que cada um vai fazer, eu vou fazer no meu tempo e você vai fazer no seu. Claro, o lixeiro tem hora de passar, ele vai fazer no tempo que é necessário. E nós vamos... E isso foi um divisor de águas, né, fofinho? Não, porque eliminou completamente as reclamações entre nós, cobranças entre nós. Cada um faz sua parte. A gente vê que as pessoas às vezes reclamam e falam assim, mas eu tenho que fazer tudo. Se você sair na frente e fizer tudo, o outro vai se acomodar. Isso é uma coisa do ser humano. Então, quando a gente divide as tarefas, você tem que confiar que o outro vai fazer a parte dele e você vai fazer a parte sua. E isso funciona para nós perfeitamente, cada um dentro do seu tempo, cada um com as suas tarefas. Às vezes eu chego lá e vejo que ela já pegou o lixo e já levou lá para baixo. Tá bom, você já pegou o lixo, ótimo, obrigado. Mas eu continuo achando que é a minha responsabilidade e eu iria fazer se ela não tivesse feito. Às vezes eu até volto, falo assim, eu saio para jogar tênis, volto, falo assim, não, esqueci de pegar o lixo lá de cima do banheiro. Volto, pego, isso, mas é bem interessante isso, porque isso faz parte da organização dentro da casa, que para nós funciona perfeito.
E eu acho que também tem outra parte, que é a parte... você sai da queixa. Sem dúvida. Né? E sai da cobrança. Então a gente passa a confiar que cada um vai fazer sua parte. Isso aumenta a confiança entre nós e né, deixa a gente fortalecido. Às vezes eu até penso que a gente está falando assim, o pessoal pode pensar, é porque estão fazendo um vídeo. Não, nós não estamos fazendo a nossa vida. Nós estamos falando da nossa vida. Abrindo um pouco da nossa vida para ver que a gente realmente sente que nós temos um relacionamento perfeito. Isso faz parte da admiração que a gente falou hoje. Sem dúvida. Se cada um faz sua parte. Admiração. É o que eu falei. Não seria fácil uma viagem de não sei quantos dias, quase um bom tempo aqui dentro do carro, se a gente realmente não tivesse a confiança de que nós vamos ser uma excelente companhia um para o outro. Até mais, gente. A gente continua na estrada.